Glória a Deus. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz: irmão, diga aí para o teu irmão, Deus não esqueceu não, irmão. Diga para ele: não esqueceu de você. Aleluia. Glória a Deus. Amada, a palavra do Senhor, a Bíblia fala que nós devemos guardar firme a confissão da nossa esperança. Hebreus 10, 23. Nós devemos guardar firme a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Agora a Bíblia fala, amado, que nós devemos guardar firme a confissão da nossa esperança sem vacilar. Amém? Diga para o seu irmão: meu irmão, não se distraia, porque Deus não mudou com você. Diga: os planos de Deus para a tua vida, eles continuam o mesmo. Diga: ele não é mentiroso, ele não tem duas conversas. Você entende? Então a Bíblia fala, amado, que Deus é fiel em tudo aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz que Ele é poderoso para cumprir. Mas a Bíblia fala, amado, que eu não devo de forma alguma vacilar e perder a confissão da minha esperança. Eu acho interessante, amado, essa palavra, porque ele diz, não é, que a confissão da nossa esperança, ela nos remete a um futuro. Você está comigo? Porque a esperança, amado, do cristão está ligada a um futuro também. Não é? Todos nós planejamos algo para a nossa vida. E tudo aquilo que nós planejamos e desejamos que aconteça, amado, não está aqui, está no futuro. Mas, amado, eu quero te dizer uma coisa. Você constrói o teu futuro agora. Você não constrói o seu futuro amanhã, você constrói hoje. Amém, irmãos? A partir daquilo que você resolve semear da forma correta, é dessa forma, amado, que você vai promover ou tomar posse do seu futuro. Então a palavra de Deus, amado, está escrito nessa palavra que Deus é fiel para cumprir. Amém? Agora ele diz o seguinte: não vacile, ou seja, não se distraia. Guarde firme a confissão da sua esperança. Amado, isso traz luz sobre a minha vida e deve trazer luz sobre a tua vida. Que aquilo que Deus tem para a minha vida não depende mais dele, depende de mim. Depende de você. Sou eu que guardo, amado, aquilo que eu recebi de Deus. Sabe, e a confissão, amado, da nossa esperança está ligado naquilo que nós falamos e também está ligado com as nossas atitudes dentro daquilo que nós vivemos, do padrão de vida que nós elegemos viver, do tipo de atitude que nós devemos ou não ter com a palavra de Deus. Tudo isso, amado, influi não na fidelidade de Deus, porque a Bíblia diz que mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele continua fiel àquilo que Ele disse. Agora, andar distraído, irmãos, faz com que eu perca aquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso que a Bíblia nos alerta, ou seja, não vacile, não ande de bobeira, não ande de toca, amado, sabe? Apenas esperando que Deus faça todas as coisas, porque eu vou dizer uma coisa, amado, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então Deus passou lá atrás na minha vida, e Deus já vai muito lá na frente na minha vida. Então Ele já passou, amado, Ele já passou em toda a minha vida, Ele já passou em toda a tua vida. Ele é o princípio e Ele é o fim. Então Ele conhece cada detalhe do teu futuro e cada detalhe do meu futuro, amado. Por isso que a Bíblia diz, amado, que Deus, né, revela na sua palavra, não é, sobre promessas. Promessas, irmãos, elas se remetem a um futuro e não a um presente. Você crê agora, mas aquilo vai se manifestar num dia lá na frente. Você está comigo? E Deus, amado, na sua palavra, Ele revela claramente, amado, que foi nos dada a condição, sim, de nós começarmos a desfrutar por antecipação o nosso futuro. Agora, não é de qualquer forma, amado, que nós vamos desfrutar por antecipação do nosso futuro. Sabe, irmãos, é nós entendermos quais são os instrumentos que nós utilizamos para poder ver o nosso futuro. Aleluia! Você entende? Deus, amado, Ele mostrou algo para Abraão. Deus mostrou o futuro para Abraão. Quem tem promessa aqui? Amém. Quem tem promessa? Amém. Diga para o seu irmão: não vacile, irmão. Deus é fiel. Diga: não vacile. Ele é fiel. Diga: Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga: depende de você. Diga: não ande de bobeira. Deus, amado, Ele sempre vai me assistir, sempre vai te assistir, irmãos, e sempre vai despertar o nosso espírito. Amém? Para que nós possamos, amado, estar alertas a um futuro tão maravilhoso, amado, que Ele projetou para nós.
Amém? Quando a Bíblia diz para que eu não lance fora a confissão da minha esperança, é a confissão que eu tenho, ou pelo menos que um dia eu resolvi crer, em relação a um futuro, amado, que Deus projetou para a minha vida. Você está comigo? E como Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, amado, Ele está totalmente envolvido naquilo que Ele prometeu. Ele sempre esteve totalmente envolvido e comprometido naquilo que Ele prometeu. Deus não falha, Ele não muda, amado. Ele não muda. Ele não muda. O que Ele prometeu está prometido, acabou. A questão toda, amado, sou eu e não Ele. A questão toda somos nós e não Ele. Então nós temos, amado, que atribuir, sabe, dar crédito a Deus, né? Pelo caráter, meu amado, dele. Ele é fiel. A Bíblia diz que eu, o Senhor, Ele mesmo dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, mude você. Não é verdade? Então, amado, Deus, ele dá testemunhos, amado, do início ao fim, na palavra, amém, irmãos? A respeito dos seus mandamentos, como também a respeito dos seus feitos para com o povo que Ele ama. E Ele me ama e Ele te ama, amado. E Ele projetou, porque a Bíblia diz que antes que o mundo viesse a existir, Deus já havia projetado a minha vida e a tua vida em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo. Antes que Ele dissesse haja luz, já havia um projeto no coração de Deus a respeito da minha vida e da tua vida. Olha que coisa interessante, amado. Antes de todas as coisas serem criadas, já havia um projeto no coração de Deus a meu respeito e a teu respeito. Ele é o Criador de todas as coisas, amado. Amém? Aleluia. E eu quero falar algo aqui hoje, amado, para que você possa entender claramente a respeito da palavra de Deus e o quanto Ele é fiel. Lá, amado, lá em Mateus, no capítulo 8, eu não vou abrir lá, mas você pode guardar isso aí. E eu quero provocar um pouco você hoje, com todo respeito, sabe? Porque lá em Mateus, no capítulo 8, com poucas conversas, amado, uma pessoa resolveu crer. E para ela, amado, foi suficiente uma palavra e não muitas. Para ela foi suficiente não apenas vários cultos, ou vários eventos, ou vários seminários falando sobre fé. Ela apenas ouviu uma palavra e entendeu que havia autoridade naquela palavra que ela tinha ouvido. E aquilo foi suficiente, amado, para ela ver o cumprimento daquela palavra. Quem lembra da passagem do centurião? Em outras palavras, Jesus, não precisa você falar muito não, basta apenas uma palavra. Diga para o seu irmão, irmão, basta uma palavra. Basta uma palavra, irmãos. Só é necessário uma palavra. Aquele homem entendia o que representava a autoridade, amado, de Jesus. Ele diz, eu sou um homem de autoridade. E quando eu dou uma autoridade, amado, de imediato isso se cumpre. Então eu sei lidar com o papel da autoridade. A Bíblia diz, amado, que aquele homem lá, o servo daquele centurião, ele estava paralítico. E pelo teor ali daquela conversa, amado, ele estava sofrendo muito. E ele estava paralisado. E Jesus disse, olha, eu vou lá. Ele disse, não precisa. Quem quer ver a aparição de Deus aqui? Diga, irmão, não precisa. É apenas uma palavra. Quem está querendo ver sinal aqui, amado, para crer em Deus? Quem está querendo ver coisa para ver em Deus? Eu quero exaltar a palavra dele hoje, amado. Porque a palavra dele, amado, a Bíblia diz que quando você crê na palavra, os sinais acompanham a palavra, amado. Se você está crendo na palavra, a tua vida vai ser acompanhada, amado, de sinais. Mas tem que ter um mover para eu crer. O culto tem que estar animado para que o Espírito Santo esteja ali. A Bíblia diz que se houver 2 ou mais reunidos nesse nome, se você está fora, amado, está fora. Se você está dentro, Jesus também está. É interessante, amado, que o próprio Jesus disse, eu quero ir lá, eu vou. Ele disse, não precisa não. Desde quando, amado, nós vamos viver de aparição, amado? Aparição, de mover. Eu sou do retetel, irmão, sou do mover. E eu adoro mover. E se na hora de dançar, é de dançar. Se é de chorar, é de chorar. Mas eu vou te dizer uma coisa, amado. O que me move, o que te move é a palavra. Aleluia. Jesus estava no deserto, amado. Estava com fome. E ele foi tentado ali. Você está comigo? Ele disse, olha, nem só de pão, amado. Nem só de pão. Nem só de pão. Ou seja, não é daquilo físico que eu vivo. Eu vivo pela palavra. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você entende? Nós precisamos, amado, dar crédito à palavra. Primeiro a palavra, depois o mover. Não é o mover na frente e a palavra atrás, amado. A palavra sempre tem primazia. A palavra sempre está na frente, amado. Porque a palavra é o próprio Jesus.
Como é que Jesus está atrás do mover, amado? Não, amado, o mover é que está atrás dele. Aonde a palavra vai é mover, amado. Aonde a palavra vai é a restauração. Aonde a palavra vai, amado, a mudança. Aleluia. Aquele centurião foi muito esperto. Ele não tinha rema, ele não tinha escola de ministro, ele não tinha um seminário teológico. E talvez, amado, aquele foi o único encontro que ele teve. Mas ele identificou a autoridade naquilo que esse homem fala. Aleluia. Então não precisa ouvir muito. Manda apenas uma palavra. Eita. Quantas palavras? Pergunta ao seu irmão, com todo respeito. Irmão, com todo respeito. Quantas palavras de Deus você tem ouvido? Agora pergunte, essa palavra tem colocado você aonde? Diga, porque se uma palavra só é suficiente, imagine muitas. Onde é que você anda? Você percebe? Amado, é uma palavra. É uma palavra. Que quando entra, amado, no espírito do homem, muda aquela condição. É uma palavra, amado. Eu não tenho que ser ou ficar convencido, amado, que eu preciso de ir para vários eventos para me convencer que Deus é fiel. Eu não estou dizendo que evento não é necessário, amado. Mas deve ter um propósito ali. Deve haver um propósito. E se você já tem uma certa caminhada com o Senhor, amado, você não pode andar mais no mesmo nível. Porque a Bíblia diz que já dá para ser mestres, mas é necessário novamente beber leite, porque não sabe discernir mais algumas coisas. Aleluia! Se mova pela palavra. Pela palavra. Você precisa de uma palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra, amado. E quando você se move pela palavra, amado, a Bíblia diz que sinais começam a acompanhar você. Porque Deus vai confirmar a palavra dele através de quê? Diga, sinais. Diga, a palavra de Deus, ela é confirmada pelo próprio Deus com sinais. Não são os sinais, amado, que vão na frente, amado. É a palavra que vai na frente, amado. E os sinais confirmam a palavra, amado. Você está comigo? Então a Bíblia diz, amado, que nós devemos guardar firme a confissão da nossa esperança. Ou seja, existe algo que eu ouvi, existe algo que você ouviu em relação ao meu futuro, em relação ao teu futuro, e nós não devemos vacilar com relação àquilo que nós ouvimos, amado. Porque quem prometeu, a Bíblia fala de uma pessoa e não de uma voz. A Bíblia fala de uma pessoa que manda uma mensagem para você, e essa pessoa, a Bíblia diz que ela é fiel. Ela não tem duas conversas. O mau humor de Deus, amado, não anula as promessas que Ele tem para a minha vida. Se eu puder dizer dessa forma, porque Deus não tem mau humor, amado, Deus é um só. Não, Ele está de mau humor hoje, então suspendeu. Não, suspendeu não, fui eu que suspendi. Você está comigo? E eu queria que você abrisse aqui comigo, em 2 Coríntios. Diga, o Espírito Santo testifica que eu sou filho. Amém? Mas ele não testifica apenas que você é filho, amado. Ele continua testificando a respeito do que há nessa filiação. Porque é necessário que haja iluminação da parte de Deus no coração do homem. Amém? Então aqui em 2 Coríntios, eu quero ler esse texto rápido, porque eu vou para outro texto. É interessante, nós estamos falando sobre futuro. Muitas vezes ninguém se interessa por esse futuro, que é um futuro glorioso. Mas, amado, eu quero te dizer uma coisa. Paulo fala algo aqui nessa passagem, e ele fala de algo, amado, nessa passagem, que todos nós vamos passar por um dia. Amém? Mas ele fala com uma segurança tão grande a respeito daquilo que vai acontecer na vida dele, que não há nenhum tipo de temor sobre isso que vai acontecer. E antes que eu leia essa passagem aqui, me veio uma passagem agora no coração, Isaías, não abre lá, Isaías no capítulo 43. No versículo 18, não precisa você abrir. Deus fala uma coisa interessante. Ele diz, não lembreis das coisas passadas. Não lembreis das coisas passadas. Nem considerai as antigas. Não lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Porque eu faço coisas novas. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Não lembrei das coisas passadas nem das antigas, ou seja, acabe com o seu modo antigo de pensar e de viver, para que você não me atrapalhe. Porque o que eu vou fazer, em outras palavras,
nada pode ser comparável ao que eu vou fazer. Por isso que ele pede para você esquecer. Esquece os padrões de pensamento errado, amado. Padrões de pensamentos que não são compatíveis com os pensamentos de Deus. Você entende? Deus disse, esqueça esse tipo de padrão mundano. Esqueça esse tipo de padrão secular. Porque eis que eu faço coisa nova. Quando ele diz eu faço coisa nova, eu faço coisas que você nunca viu. Aí ele diz, porventura você já não percebe? Ou seja, havia algo acontecendo que um determinado grupo de pessoas não percebia, mas já estava acontecendo. No versículo anterior, amado, sabe como é que Deus se revela? Assim diz o Senhor, aquele que abriu um caminho no mar. Fala ao seu irmão, irmão, você crê que ele abre caminho onde não existe? Como é que está teu pensamento em relação a isso? Antes do profeta falar, amado, e vinha a palavra de Deus, olha, não lembrei das coisas passadas. Não atrapalha Deus, não. Não constar um padrão de pensamento, irmãos, errado, a respeito de Deus. Você vai entender que Deus nos deu, amado, alguém para testificar dessas verdades. Por isso que Paulo diz, nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Nossos olhos não ficam procurando ver nada. Nós cremos. E crer é suficiente. Assim diz o Senhor, olha que passagem maravilhosa. Assim diz o Senhor que abriu o mar e construiu uma vereda em águas impetuosas. Isso me diz, amado, que seu pensamento, se você não deixar um padrão de pensamento, esquecer um tipo de pensamento errado, como é que Deus pode abrir caminho onde não existe para você? Deus disse, eu abro caminho para você onde não existe. Agora é bom você não ter um padrão errado. Esqueça do seu passado. Esqueça do seu passado. Não considerei as coisas antigas. Eis que eu vou fazer coisas que você nunca viu na sua vida. Eu coloco um caminho no deserto, ou seja, eu crio um caminho onde não existe. Quando Deus estava falando isso, amado, Deus estava falando algo para que o homem pudesse crer e não ver. Crer na sua palavra. Basta apenas uma palavra. Eu vou para aquele culto, porque aquele culto vai mudar a minha vida. Já devia ter mudado, amado. Quantos cultos você participa? Já devia ter mudado há mais tempo. Você não é um crente supersticioso, amado, que vive crendo que um culto vai mudar a sua vida. Já era para ter mudado, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é o quê? Uma velha criatura? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas e tudo. Quem fez o novo? Quem fez o novo? Deus, amado. Jesus. Agora a questão toda é, o quanto eu percebo da realidade da nova criação que eu sou? O quanto eu percebo? Qual é a minha percepção em relação à realidade da nova criatura que eu sou? Eu sou um homem guiado pela minha mente, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, ou sou um homem guiado pelo Espírito? Porque Deus é Espírito. Deus não trata com a minha mente, irmãos. Deus não trata com a tua mente. Deus trata com o meu espírito e com o teu espírito. Foi o meu espírito que foi recriado novinho, irmão. Novinho. A mente nem foi renovada, mas já estou novo. Agora a Bíblia diz que você precisa e eu preciso renovar a minha mente. Para provar. Por que o Senhor diz, esqueça das coisas que ficaram para trás? Eis que eu construo coisas novas. Em outras palavras, mais uma vez. Eu vou fazer coisa, e já comecei a fazer, coisas que você nunca viu. Quem quer isso, irmão? Quem quer isso? Eu vou dizer uma coisa, você tá acostumado no seu padrão de crente? Eu não estou, não. Eu quero mais. Eu quero mais. Nós cantamos aqui, leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, para um lugar onde eu nunca estive. Leva-me, Senhor. Ou tá bom para você? Tá não, irmão, para mim não tá bom não. Eu quero águas mais profundas em Deus.
Eu quero que Ele me leve a um lugar, amado. Eu quero que Ele crie um caminho novo, um caminho onde não existe, onde eu nunca passei é novo para mim. Eu crio um caminho no deserto. O que é um caminho no deserto, irmãos? É um lugar de provisão. É um lugar de assistência divina, onde não existe em outro lugar. Para te assistir, Deus cria. Deus cria. Ele cria. Ele cria. O que é que não existe, amado, que Ele não possa criar? O que é que não existe que Ele não possa criar? O que é que não existe que Ele não possa criar? O que é que não existe que Ele não possa criar? O que é que não existe para que Ele não possa criar? Ele disse, ei, eu sou aquele cara que abriu aquele mar, viu? Eu sou aquele cara que fiz o meu povo passar com os pés enxutos. Não havia caminho não, fui eu que abri. Não havia passagem não, fui eu que construí essa passagem. E da forma como eu agi com eles, eu vou agir da mesma forma. Agora ele diz, eu vou fazer algo novo que vocês não conhecem. Ah, isso aqui eu já conheço, tá bom de ir para um lugar que não conhece. Já conheço. Tem que atualizar, irmão. Amém? Tem que atualizar. Agora eu quero te dizer uma coisa, amado, existem promessas, existe algo relacionado ao nosso futuro. E Paulo fala uma coisa interessante aqui, eu vou me adiantar. Paulo fala uma coisa interessante nesse texto. Anota esse texto aqui. Paulo fala uma coisa interessante no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele diz, olha, sabemos, olha que coisa interessante, quem foi que disse? Sabemos que se a nossa casa terrena se desfizer, presta atenção aqui, não lê agora não. Sabemos que se a nossa casa terrena se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Presta atenção. Aleluia. Um caba desse tem medo da morte? Ih, rapaz, agora ninguém falou em morte. A mensagem vai ser morte. Você não morreu não, foi? Você não morreu não? E agora está vivo em Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa. Por que medo da morte? Paulo diz, eu sei. E é isso que eu quero te falar, irmão. Que é pelo Espírito que você segue o Senhor. É pelo Espírito. Não é pela mente. A mente, amado, humana, ela precisa ser renovada. E existem alguns aspectos da mente humana que duvida da palavra. E fé, amado, graças a Deus que Jesus não disse. Se você crê na sua mente, você vai remover o monte. Não, é se você crê no coração. Crendo contra a esperança como Abraão. A mente de Abraão falava uma coisa, o coração dele falava outra. Ele ficou com o coração. Ele ficou com aquilo que Deus colocou no coração e não com aquilo que tinha na mente dele. Sou velho. E Sara? Ih, rapaz, não. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Uma esperança da mente, amado, e uma esperança, amado, no coração. Fé no coração. Ele creu contra a esperança que viria a ser pai de muitas nações. Ele cria que Deus poderia tornar, não somente ele como Sara, fértil, fecundo, para gerar um filho, filho da promessa. Ele não podia, só Deus poderia. Deus criou um caminho, amado, no deserto. Deus, amado, proveu para Abraão algo que era impossível a ele mesmo, amado. Não foi necessário Abraão entender, peraí, Deus, como é que vai ser essa conversa? A Bíblia diz que ele creu. E naquele momento, irmãos, Deus atribuiu justiça. Ele creu que viria. Ele creu que viria. Não foi agora, amado. Viria. Porque Deus, amado, Ele não faz um filho nascer assim. Nasça. Deus fez uma promessa. Você está comigo? Quantas promessas você tem, amado? Quantas promessas já me foram dadas? Quantas coisas Deus tem falado para a minha vida e para a vida da minha família? Estou pegando cada uma delas, irmão. E eu vou te ensinar uma coisa para que você não esmoreça hoje, viu? Fica ligado. Fica ligado. Eu vou te ensinar, amado, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Isso aqui tem multidão de conselho. Aleluia. Quando Deus prometeu, amado, Ele diz, eu crio. Sou eu que crio. Sou eu que levo você até lá. Sou eu, amado, que entrego a você aquilo que eu te dei como posse. Então Paulo, amado, escreveu algo interessante aqui que eu queria que você entendesse, amado, e não tivesse medo da morte. E não vou falar sobre morte hoje. Mas esse texto fala, amado, que Deus nos deu do seu Espírito. E nos deu do seu Espírito como um penhor.
nos deu o Espírito Santo como garantia. Como alguém, amado, que ia testificar no meu coração e no teu coração planos e propósitos de Deus para a nossa vida. O próprio Espírito testificando não apenas da minha filiação, mas dos planos e dos propósitos de Deus para a minha vida, inclusive em relação ao futuro. Então Paulo disse, eu sei que se o meu tabernáculo, se a minha casa terrena se desfizer, quem foi que disse? Paulo disse, eu sei. Ele não disse, eu aprendi no Rema, eu aprendi na escola de... Não estou falando mal de Rema nem de escola. Eu estou dizendo, irmãos, que teologia, amado, teologia não está acima da fé. Você pega um analfabeto que não conhece nem a Bíblia, o quanto você conhece, se ele disser assim, creio, acabou, amado. Está selado com Deus. Deus disse, estou dentro com você. Estou dentro com você. Não é o fato, amado, de eu manusear a Bíblia de cima a baixo que vai dizer que eu vou herdar, amado. É fé. Porque senão seria a obra. Senhor, eu sei esse versículo decorado. Eu exijo cumprir esse versículo. Isso é obra. Fé recebe. Fé não exige. Fé descansa. Fé crê. Como é que você está na fé, amado, e exige de Deus algo? Como é que eu estou na fé e exijo algo de Deus? Porque se eu estou na fé, amado, eu descanso naquilo que Ele falou. Eu recebo dentro daquilo que Ele disse para mim receber. E a Bíblia diz, amado, que Deus se agrada daquele que anda pela fé. E importa que aquele que anda pela fé creia que Deus existe. E que se torna galardoador. Aleluia. Aí Paulo, eu vou ler só um texto aqui, rápido. Capítulo 5, versículo 4, 2 Coríntios diz. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Presta atenção, amado. Paulo estava falando de algo, amado, que iria acontecer no futuro e vai acontecer no futuro, de que o mortal vai ser absorvido pela vida. Em outras palavras, não importa o que vai acontecer com o meu corpo, o que importa é eu vou continuar vivendo o tempo todo. E o meu corpo que é mortal vai receber um corpo imortal. O mortal vai ser absorvido pela vida. Presta atenção. O cara que tem a convicção, amado, de que ele não vai morrer, não adianta botar arma na cara dele, amado, ele não tem medo. Não adianta um ladrão chegar para ele e ameaçar, não adianta ninguém ameaçar ele de vida, porque ele sabe que não vai morrer. Porque ele sabe, amado, que ele vai ser absorvido pela vida. A vida vai tomar posse dele. Aí Paulo diz o seguinte, para isto Deus nos preparou. No versículo seguinte, ora, versículo 5. Para isto, ora, o próprio Deus, quem nos preparou para isto, amado, não está na frente. Isto está no que Paulo falou antes. Você entende? O que Paulo acabou de dizer, Paulo disse que para este fim, Deus preparou algo para mim e para você. Nos outorgando o quê? O penhor do Espírito. A garantia de que aquilo que ele acabou de falar é o Espírito que vai prover ao homem. Quem está comigo aqui? Quando você anda pelo Espírito, amado, é o Espírito que vai trazer a provisão que você precisa da parte de Deus. É o Espírito Santo que vai testificar no teu coração que Ele não te abandona nem te desampara. Não é uma confissão positiva. É o Espírito testificando que o Senhor é contigo. E você só precisa dessa palavra, amado. Dessa palavra, ela é suficiente. Paulo disse que para esse propósito, Deus outorgou o Espírito para confirmar a respeito dessa herança que está reservada. Que o mortal seria absorvido pela vida, que ele não morreria. A ponto de Paulo dizer claramente aqui, ele diz, temos, portanto, sempre bom ânimo. Claro, irmão. Claro. O Espírito testificando o tempo todo no coração de Paulo. O Espírito Santo testificando o tempo todo no meu e no teu coração a respeito da fidelidade de Deus. Tem tempo para estar desanimado? Tem não. Paulo disse que tinha bom ânimo porque havia o penhor do Espírito sobre a vida dele, amado. Testificando, amado, dos planos e propósitos de Deus para a vida dele. Ele diz, por isso eu tenho um bom ânimo. Por isso em relação a quê? Portanto, em relação a quê? Em relação àquilo que ele falou do Espírito, igreja. Estou tão desanimado, te pergunto, onde é que anda o Espírito? Está calado? Está calado? E a Bíblia diz, não entristeceis o Espírito. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. O Espírito é fogo. Não apague aquilo que queima. Não apague aquilo que arde. Não apague aquilo que traz luz. Porque fogo produz luz. Fogo produz fervor. Fogo, amado, ilumina.
Ele diz, não apague o espírito. Desânimo, amado, não é por causa da igreja, não, irmãos. Desânimo é falta de comunhão. Porque Deus, amado, outorgou o espírito dele. Imagine, Deus, amado, ele concedeu. Outorgar o espírito, amado, é compartilhar do poder que há nesse espírito, amado. Para que ele seja o penhor. Penhor é garantia. Penhor é garantia, amado. Eu tenho a garantia que eu vou ressuscitar. Quem é que me dá essa garantia? O Espírito Santo, amado. Ele é o penhor. Ele é o penhor da minha herança e da tua herança. Aleluia. Temos, portanto, algumas vezes bom ânimo. Sempre. Paulo era um homem sensível no Espírito, amado. Porque ele sabia qual o propósito do Espírito, amado, ter sido concedido por Deus a ele. Você está comigo? Deus me concedeu o Espírito e te concedeu o Espírito para que nós pudéssemos ser o quê? Guiados. Ser guiado, irmãos, o Espírito Santo não aponta o caminho, ele vai contigo. É ele que te leva num caminho, num lugar onde você desconhece. Fecha os olhos, amado, e deixa ele levar. Não vai dizer para o Espírito, é por aqui. Não, amado, ele conhece. Primeiro você conhece. Quem lembra daquela passagem de Israel, amado, na travessia do Jordão? Deus deu uma mensagem para Israel dizendo, olha, presta atenção aqui. A terra onde vocês vão pisar, vocês nunca estiveram antes. Quem vai na frente sou eu. Porque a terra onde vocês vão pisar, vocês nunca estiveram antes. Quem sabe o caminho, amado, não é você, é ele. E Deus ordenou para Josué consagrar esse povo. O que é consagrar? Elimina aquilo que pode atrapalhar o que eu quero fazer. Elimina aquilo que pode atrapalhar o que eu quero fazer. Aí Deus diz, santifica esse povo. Santifica esse povo. Santifica esse povo, porque amanhã eu vou fazer milagres. A gente quer milagre sem santificação. Milagre anda de todo jeito. Santifica esse povo, porque amanhã deixa comigo. Manda esse povo me seguir. Você pensa que você sabe, amado, o dia de amanhã? É muita presunção da sua parte e da minha parte, amado, determinar o dia que vai ser amanhã. Não, amado. É melhor você confiar nele. Ele tem um dia melhor para você do que o seu. Ele tem um dia melhor para mim do que o dia que eu elaboro. Eu digo isso que eu faço, irmão. Aí quando eu começo a planejar demais, Deus disse, ei, risca isso. Risca isso. Deus tem umas coisas para a minha vida que eu não vou dizer agora, irmão, mas eu vou dizer uma coisa. Tem coisa que eu digo assim, poxa vida, Senhor. Como é que vai ser isso? Eu resolvi fazer, sabe o quê? Eu só sei que vai ser. Eu vou obedecer, eu vou agradar a Ele. Como é que vai ser? Eu não sei, porque Ele vai construir. Como é que você vai, amado, ser levado por Deus a um lugar que você já falou para você e você começa a elaborar? Poxa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer assim, fazer assim. Isso é até bíblico você fazer, amado, mas tem lugar que você não sabe como passar. Existem recursos que você não tem. Existem recursos que eu não tenho. E quando Deus diz que Ele é aquele cara, posso falar assim, com todo respeito? Que Deus é aquela pessoa, cara não, que alguém pode interpretar mal, aquele Senhor Todo-Poderoso. Deus é aquela pessoa, é papai. A Bíblia diz que pelo Espírito chama papai. Pai querido, não é Senhor Todo-Poderoso. Agora, pai querido com respeito e com honra. Então, se a Bíblia me diz, amado, que Ele criou um caminho onde não existia, de que forma? Abrindo o mar e fazendo com que o seu povo passe de pé enxuto. Eu te pergunto, é problema para Deus? É não, hein? É não. Agora, Deus, amado, Ele concede e outorga o Espírito dEle a mim. Eu não me movo mais, amado, por mim. Eu permito que Ele me mova. Eita, papai. Imagine, irmão. Imagine Ele se movendo. Imagine Ele se movendo na sua vida. Foi que Paulo falou. Já não vivo mais eu. Quem é que estava se movendo? E a vida que eu vivo agora na carne, nessa carne. Eu vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e que se entregou por mim. Já não vivo mais eu, mas ele. Já não vivo mais eu, mas ele. Não era Paulo, amado, se expressando, era Deus se expressando por intermédio de Paulo, através de Paulo. Seja Cristo o árbitro, ou seja, é aquele que bate o martelo e não você. Árbitro é quem manda no jogo, não são os dois times, amado. Quem manda no jogo é o árbitro. Quem acaba a partida é o árbitro e não o time. Quem determina o que é falta e o que não é ele. Quem determina o que é falta ou o que não é na tua vida não é você, nem sou eu, amado. É ele como árbitro. Arbitrando, amado. Mediando as coisas. E o Espírito, amado, testifica no meu espírito, no teu espírito dessas verdades. Paulo disse, para isso, eu só sei dessas coisas, porque para isso foi que me foi concedido e outorgado o Espírito como penhor da minha vida. Por isso que eu tenho conhecimento dessas coisas. Por isso que eu estou seguro que nada pode me afastar, nem me separar do amor de Deus. Não é a morte, não é a vida, não são principados, não potestades, não é poderes deste século, não é nada, nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode me separar. A morte não nos separa de Deus. Eita, papai! Por isso temos sempre bom ânimo. Olha, se você não tem medo da morte, irmão, você está bem na fita. Aleluia. Visto que, versículo 7, andamos por fé, e não pelo que vemos. Por que nós andamos por fé? Porque o Espírito testifica no meu e no teu espírito, amado, como penhor, como garantia, como sendo aquela pessoa que nos conduz dentro daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. É Ele, amado, que nos conduz às promessas. É Ele que mostra, amado, o caminho da provisão. É Ele que mostra, amado, onde está a fonte, onde está o recurso que você deve ir buscar. Você está comigo? Diga, é pela fé. É pela fé. A Bíblia diz, eu não vivo pelo que eu vejo. Isso é importante, irmão. E nós vamos chegar lá. Agora, veja só, no versículo 8, Paulo diz aqui, entretanto, estamos em plena convicção. Entretanto, quer dizer o quê? Paulo diz o seguinte, que enquanto ele estava no corpo, ele estava ausente do Senhor. Amém? Mas no momento, irmãos, em que ele não estivesse mais nesse corpo físico, ele estava presente com o Senhor. Ele não estaria mais ausente. Então Paulo diz aqui, entretanto, ou seja, mesmo que eu esteja nesse corpo, no entanto, eu tenho plena convicção que no momento em que eu deixar essa casinha aqui, eu vou estar junto com o Senhor. Está escrito pleno na Bíblia, no versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança. O que é pleno? Total. Resta alguma sombra de dúvida aqui? Nenhuma. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aleluia. Vai lá agora, amado, para Josué. Vamos lá para Josué. Capítulo 14. Aleluia. Paulo viu uma palavra, amado, e outras pessoas têm ouvido essa palavra, e Paulo fala a respeito de algo que Deus compartilha comigo e com você, que é do próprio Espírito dele. E esse Espírito, amado, ele começa a testificar dos planos e propósitos de Deus para a minha vida e para a tua vida. É o Espírito Santo, amado, que vai me conduzir e vai te conduzir, a fim de produzir, amado, plenitude nas nossas vidas com relação à nossa confiança em Deus. É o Espírito Santo que faz isso na minha vida e na tua vida. Amém, amado? Nesse capítulo aqui que eu vou ler, no versículo, em Números, no capítulo 13, eu vou falar aqui rapidão, mas em Números capítulo 13, amado, todo mundo conhece essa história. A Bíblia fala, amado, que Deus deu instruções para os espias. Eram 12 espias. E Deus mandou aqueles homens, amado, ir para a terra que Deus havia dado a eles. Diga, promessa. Deus havia dado, amado. Deus havia dado aqueles homens. Presta atenção. E Deus ordenou a Moisés, dando estratégia para Moisés, disse, olha, manda esse povo ir lá nessa terra, para ver como é essa terra. E a Bíblia diz, amado, que os espias foram olhar aquela terra. Em Números, no capítulo 13, amado, no versículo 27, aquelas pessoas chegaram e disseram, voltaram, e disseram, realmente a terra mana leite e mel.
Porém, versículo 28. Porém, irmãos, é uma palavra que restringe o que Deus quer fazer. Porém, é uma palavra que se opõe a uma promessa. De repente, você recebe uma palavra do Senhor sobre a tua vida, aí diz, mas você não conhece a minha situação. Eu te pergunto, Deus conhece? Não bote mais. Porque mais tem o mesmo significado de porém. Mais tem o mesmo significado de contudo e todavia. Que é utilizado dentro desse contexto é anular o que Deus fala. Você está comigo? Aí eles chegaram a olhar a terra mana leite e mel. Porém, Deus, amado, Ele quer que você tome posse do seu futuro. Deus quer que eu tome posse do meu futuro. E eu preciso ter foco e você precisa ter foco para tomar posse do seu futuro. Você está comigo? E quando você tem foco no futuro, quando você tem foco naquilo que Deus prometeu, a primeira coisa que você deixa de olhar é o tamanho do gigante. É o tamanho do problema. A primeira coisa que você faz, amado, é botar uma lente de aumento nas promessas e não uma lente de aumento nos problemas, nas montanhas, no diabo e nas adversidades. Você está comigo? Presta atenção, Deus fez uma promessa. A Bíblia diz, amado, que Ele é fiel. E Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele diz, manda esses espias para lá, para olhar a terra que eu darei a eles. É promessa? Deus mentiu? Agora o que foi que aconteceu, amado? Não creram na palavra. Não creram na palavra. Duvidaram da palavra. Realmente a terra é muito boa, mas, contudo, todavia, as cidades são grandes e fortificadas. O povo é gigante. Preste atenção. Porque muitos cristãos, amados, não estão avançando nem estão prosperando. Estão falando mais dos problemas do que na promessa. Estão dando mais crédito à adversidade do que à promessa. Pergunto para o seu irmão, você tem problema, irmão? Diga claro. Mas você tem promessa? Fale mais das promessas. Vai ajudar a sua fé. Vai manter você no foco. Aleluia. Aí a Bíblia diz, irmãos, lá em Números, novamente, no capítulo 14, versículo 24. Moisés orando pelo povo, pedindo para Deus perdoar o povo. Deus está perdoado, mas eu vou fazer o seguinte. Só quem entrará é Josué e Calebe. Está perdoado. Amado, eu não quero ser perdoado e perder uma bênção. Fui perdoado, sim, cadê a bênção? Deus disse, está perdoado. Agora nenhum deles, nem da sua geração, entrará. Só entrará Josué e Calebe, porque neles havia outro espírito. Presta atenção. O Espírito do Senhor, amado, não te move para o problema. O Espírito do Senhor não te prende, amado, numa redoma de problema, de circunstâncias. O Espírito do Senhor, ele permanece em pé. Ele não se dobra à circunstância, amado. O Espírito do Senhor contempla aquilo que Deus fala através da sua palavra, amado. O Espírito do Senhor confirma a promessa e não elimina a promessa, exaltando o problema. Não, amado. Havia outro Espírito. O que havia neles era, nós nos vemos como gafanhotos. E eles também nos veem como tal. Ó. O espírito que havia em Josué e Calebe, nós vamos devorá-lo como pão. Se o Senhor se agradar de nós, nós devoraremos eles como pão. A questão é agradar a Deus. E como eles poderiam agradar a Deus? Crendo na promessa. Mas havia outro espírito. Por que havia outro espírito, amado? Por causa do crédito que era dado à palavra. Quando você dá crédito à palavra, Deus testifica essa palavra no teu espírito. Quando você diz, Senhor, eu creio. Está feito, meu amigo. Está feito. Você puxa aqui
Não tenho nada. Mas o Senhor disse, Senhor. Falou, eu criei. Acabou, amado. Não é Ele que cria, não é você que cria. É Ele que cria, amado. É Ele que cria. Sou eu que abro o mar. Sou eu que crio um caminho novo. Sou eu que crio um caminho no deserto. Sou eu que coloco água em lugar seco. Sou eu que crio e não você. Deus sabia que tinha gigante ali, mano. Deus sabia que tinha gigante. Deus sabia que tinha cidades fortificadas ali. Grandes e fortificadas. Mas havia outro espírito, amado, porque no momento em que você ouve a palavra, amado, no momento em que você crê na palavra, amado, Deus acredita justiça na minha conta e na tua conta, testificando essa palavra no meu e no teu espírito. Você não duvida mais. Você sabe claramente que você não tem recurso para muitas coisas, que você não pode muitas coisas, mas o Espírito testifica que quem abre o mar não é você, é Ele. Quem abre o caminho é Ele. Quem coloca água na terra seca é Ele. A Bíblia diz, havia outro espírito, e Deus disse, ei, há outro espírito nele aí. Esses sim vão herdar, o restante não vai herdar não. Estão perdoados, mas não vai herdar não. Sabe, irmãos, isso me diz uma coisa. Que quando você se move pela palavra, amado, você sempre vai encontrar o teu futuro. E você vai conquistar o seu futuro. E você não vai eleger os problemas como uma desculpa para não prosperar. Você não vai eleger os problemas, amado, como algo que acontece que vai impedir o teu crescimento e a tua maturidade em Deus, amado. Você vai avançar. Você sempre vai estar animado. Aleluia. Vamos ler aqui. Você nunca esquece do que Deus falou. Tem gente esquecendo muito rápido, irmão. Sabe por quê? Porque não leva Deus a sério. Você está bom de levar Deus a sério. Quando você leva alguém a sério, você esquece do que ele falou? Nunca. Nunca. Mas quando você não considera, está nem aí. Diz assim, o que foi mesmo que tu falou? Parece que tem algumas pessoas querendo renovar voto com Deus, perguntando novamente o que ele falou. Deus é sério naquilo que ele fala, igreja. Quando ele diz, é prego batido, ponta virada e acabou. Ele não volta atrás. Ele não volta atrás, irmão. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu me conserto e Deus cumpre. Eu ajusto a minha atitude para com Ele. Você está comigo? E Ele confirma a sua palavra. Ele não passa na cara, irmão. Lembra aquele filho pródigo? Pegou a grana, destruiu tudo aquilo ali, voltou, se consertou, se arrependeu. O pai chegou e disse, pega a melhor roupa. A Bíblia diz que foram roupas de festa e não de luto, para apontar o erro daquele rapaz. Mas por que o pai aceitou? Porque ele viu que havia arrependimento ali. E o pai não apenas mandou buscar uma roupa de festa, mas colocou um anel no dedo do filho, símbolo de autoridade. E o outro perto do pai, reclamando. Aí o pai disse, vem cá, tu está há tanto tempo aqui comigo, irmão, filhinho, e não usufrui. Tem tanto tempo, amado, muitas pessoas com Deus não usufruem. Por causa de quê? Você entende? Você precisa estar firme na palavra, igreja. Precisamos estar firme na palavra. Quando você crê, a Bíblia diz, recebe a palavra de Deus com mansidão, porque essa palavra é poderosa para te assistir. Jesus disse, as minhas palavras, elas são espírito e são vida. Jesus, amado, não lança pérolas aos porcos, amado. Jesus não faz questão se eu recebo ou não recebo a palavra dele, porque a palavra dele tem valor e tem mérito. Então, eu acho melhor, amado, eu receber do que contestar a palavra dele. Eu não me oponho a Deus, eu recebo da parte dele. Porque eu sei, amado, porque sei que Deus tem o melhor para a minha vida. E tem o melhor para a tua vida. Eu levo a sério Deus, amado. Deus não é uma piada para mim. Deus é uma realidade na minha vida. A palavra de Deus é uma realidade na minha vida, amado. Eu não vivo mais, amado, sem a palavra. Eu não consigo, de forma alguma. Não consigo. Agora, veja só, amado. Veja essa palavra. Eu fico me perguntando como alguém, amado, consegue ser fiel como Abraão, 25 anos esperando uma promessa. Como alguém permanece fiel 25 anos, amado? É porque não esqueceu de quem falou. Aleluia.
Quando você não esquece daquilo que Deus fala, amado, isso te sustenta, isso te mantém vivo, te mantém com foco. $25 não foi problema para ele. Você quer dizer que eu vou esperar 25 anos? E se for? Eu te pergunto, vai continuar fiel? Ou vai estabelecer tempo para que as coisas aconteçam? Quem crê não estabelece tempo, crê. Quem crê não exige que o tempo seja cumprido, amado. Simplesmente crê porque já recebeu. Relaxa, descansa, flui. E eu vou te mostrar como é bom, irmão. Como é bom. Olha que conversa. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Abraão triste lá. Não sei o quê, aquela coisa toda. Deus disse assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma coisa para esse cara. Olha que coisa maluca. Abraão, vem aqui fora, sai daí. Sai daí, vem cá. Vamos conversar aqui fora. Olha para cima. Vê se tu consegue contar essas estrelas. Vai ser assim tua descendência. Abraão passou a viver à luz daquilo que ele criou naquele dia. O que movia, amado, ele na espera, o que movia ele na paciência, o que movia ele na perseverança, foi aquela palavra, que ele seria pai de muitas nações. Alguém estéril olhar assim, Deus dizer, essa vai ser a tua descendência. Não dá vontade de rir. Dizer, oxe, mas ele creu. Porque Deus falou e não importava mais o tempo. Crer, amado, é uma ampla provisão para a tua vida, a ponto de você não estabelecer tempo para que as coisas aconteçam e simplesmente descansar naquele que fez a promessa que é fiel. Está feito! Não, está demora. Ei, quem crê não está ligado em demora. Josué capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes, olha, presta atenção aqui, presta atenção. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Ei, ele não esqueceu da conversa de Deus com ele não, viu? Chegou o tempo. Eita, papai! Chegou o tempo! Ele chegou para Josué e disse assim, tu sabe, não sabe? Daquilo que Deus falou comigo e contigo? Ei, demorou mais tempo do que Abraão, viu? Mas ele não esqueceu, amado. A primeira oportunidade que ele teve em conversar com Josué, que era o responsável para distribuir entre o povo de Deus a herança, ele disse, tu sabe o que Deus falou comigo e contigo, não foi? 45 anos. Eita, meu Deus! Até o fim. Crer é até o fim. Crer vai até o fim, amado. O justo vive por fé. Fé de fé em fé, amado. Até ela se consumar, o justo crê. Né, deve demorar da montanha, o diabo está me perseguindo, então isso, então aqui, então não. Ele está de olho na promessa. Ele está tomando posse do futuro. Você tomar posse do futuro é agora. Crendo, amado, não estabelecendo tempo para que as coisas aconteçam. Senão você não é fiel, amado. Senão você desiste. Não, amado, esse homem não esqueceu. Ele não esqueceu. Quando chegou naquele dia da divisão, ele se lembrou daquilo que Deus havia falado para ele e Josué. Disse, tu estava nessa conversa, tu estava nesse papo reto comigo e com Deus aqui. Tu sabe o que eu estou falando. Vim buscar a minha parte. Agora vê só. Esta é a terra ainda não conquistada. Eu pulei aqui, gente, perdão. Presta atenção. Tinha eu 40 anos, versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Aí ele começa a dizer, mano,
Preste atenção, o que é uma trajetória de fé? O que é uma trajetória de alguém que crê na palavra de Deus? Primeiro, não esquece do que Deus falou. Segundo, leva a sério o que Deus fala, porque Deus não é mentiroso. Deus não está de brincadeira comigo nem com você. E a gente não deve estar de brincadeira com Ele, irmão, provando e testando Ele. Ele creu. Aí ele chegou para Josué e disse, olha aqui, tinha eu 40 anos, quando o Senhor falou isso. Quando o Senhor nos enviou, ele se lembrou até do relatório que ele tinha. Ele disse, eu relatei conforme eu senti no coração. Quando Josué e Caleb vieram lá, está em Números capítulo 14, versículo 24. Que não fala de Josué, mas nesse texto aqui se refere a Josué e Caleb, quando Deus disse, havia outro espírito nele, quando eles relataram conforme aquilo que eu havia falado. Deus disse, porque eles perseveraram em seguir-me. Eu farei com que eles possuam a terra como herança, não apenas ele, mas a sua descendência. Porque havia outro, presta atenção, na promessa, aquele que faz a promessa, ele te conduz nela. Deus disse, havia outro espírito nele, porque eles resolveram me seguir. E eu farei com que eles possuam aquilo que eu prometi. Eu farei, Deus, farei com que eles possuam aquilo que eu prometi. E não farei apenas isso, farei com que a sua descendência também possua por herança. Aleluia! Aleluia! Mas os meus irmãos, versículo 8, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir. Isso me diz, amado, que quando Deus faz uma promessa, e que você permanece com o teu olhar, amado, e com o teu coração ligado naquilo que Deus falou, é a mesma coisa de você ver Deus fazendo com que você possua aquilo que Ele te prometeu. Você não segue o Senhor eu já não aguento mais de te seguir, Senhor. Olha, está uma luta de torar meu mundo. Só pela graça, Senhor. Não existe isso. Porque você vai ver que aquele que crê na promessa tem vitalidade para possuí-la. Existe promessa de saúde divina. Porque Deus quer que você chegue com vida naquilo que Ele prometeu. Imagine, amado, a promessa chega e amanhã o caixão está encomendado. Que promessa é essa? Deus, quando dá a promessa, amado, Ele quer que você usufrua dela. Ele dá para você, faça uso, seus descendentes também vão fazer uso, aproveite, desfrute. Que promessa é essa, amado, que Ele dá e eu vou embora? Usufruir são meus filhos? E não, quero não, quem vai usufruir primeiro sou eu. Você entende? Versículo 10. Fale para o seu irmão, irmão, você está precisando levar Deus a sério. Leve ele a sério. Porque Deus leva a sério, viu? Imagine, irmão, alguém chegar para vocês assim, eu vou lhe dar uma casa e dar. E você não confia, porque não levou a sério. Desconfiou do caráter, desconfiou da integridade. Imagine Deus dar promessa para você e você não levar a sério. Viver uma vida de qualquer jeito. Vou nada, irmão, vou nada. Junto com a promessa, mas tem vida. Junto com a promessa tem foco. Junto com a promessa, mas tem visão de tomar posse do futuro. Quem não quer construir um futuro aqui? Eu quero ainda, irmão. Deus tem muita coisa para mim. E eu quero tudo que Ele tem para mim. E eu estou me esforçando. E Ele me otorgou e te otorgou o Espírito, amado, para testificar isso no meu coração. Assim como Paulo tinha certeza da sua salvação, amado, Deus testifica a sua promessa no coração dos seus filhos. Por quê, amado? Os 10 não creram e os 2 creram. Porque não levaram Deus a sério, amado.
Entenderam que aquilo apenas era uma ideia de Deus e que aquela ideia não daria... Deus não tem plano B não, mas Deus só tem um plano A. O plano de Deus funciona. Acabou. E a Bíblia diz que havia outro espírito neles. Ou seja, havia algo no coração deles e não na mente, amado. Não era uma fé de assentimento mental. Não, amado. Era uma fé de coração. Deus prometeu, eu vou até o fim. Eis que agora, versículo 10, o Senhor me conservou. Presta atenção. Eis que agora o Senhor me conservou com vida. Ó, quem está de olho na promessa, amado, tem vida. Aleluia. Quem tem de olho na promessa, amado, tem vida. Tem vida, tem propósito. Não apenas existe, tem vida. Ele me conservou com vida, como prometeu. 45 anos há. Presta atenção, amado. Como alguém se mantém motivado durante 45 anos? Eita, papai! Hein? Uma promessa, amado, quando você crê, aquela promessa te mantém motivado. Te sustenta pelo tempo devido do cumprimento dela. Você está focado, você tem foco. Ninguém consegue distrair você. Você está dentro daquilo que Deus prometeu. Você não está olhando para a direita nem para a esquerda. Você está correndo, amado, a carreira que Ele propôs para você. Ele diz, o Senhor me conservou com vida. Já tem 45 anos. Ele diz, tenho foco. Deus fala com você uma coisa hoje, fala outra amanhã, fala outra daqui a 15 dias, daqui a outra 20 dias já falou diferente. Que Deus é esse? Sem foco. Quando Deus diz e bate o martelo, irmão, creia. Não vou mudar de estratégia. Não, creia. Creia porque Ele cria. Você entende? Olha que coisa maravilhosa. Eu me pergunto, Senhor, como é que alguém consegue ser fiel durante 45 anos? Eu sei que ninguém quer isso aqui. Mas eu vou te perguntar uma coisa, e se for, você vai ser infiel? Porque fé, amado, é ir até o fim. Fé não é recuar não, meu irmão. Fé é quando Deus falar com você, você ficar um pé junto com Deus, amado, e seguir Ele. A Bíblia diz aqui que existia vida nele. A Bíblia revela que havia foco nele. E a Bíblia revela que ele não estava de olho nos problemas. Porque essa geração aqui, igreja, foi uma geração de guerra. Foi uma geração que não tem descanso dos inimigos. É ou não é? É ou não é, igreja? Essa geração não teve descanso. Sabe o que é guerra? Eu nem quero imaginar o que é uma guerra. Eu não quero nem imaginar o que é não ter descanso. Mas em cima das promessas havia vida e foco. Faz 45 anos. Olha que coisa maravilhosa. – 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra. Eita pau, será que Deus não vai presentear, meu irmão? Será que Deus não presenteia? Será que Deus não presenteia? Será que Ele esqueceu de mim, esqueceu de você? Esqueceu não, irmão. Mas pode ser o contrário. Mas pode ser o contrário. Deus não esquece. Sabe um remédio para a minha vida e para a tua vida? É você não esquecer o que Deus falou para você, amado. É você não esquecer. Aquele dia, Josué, a gente estava junto, Deus falou conosco. Aí ele saiu contando tudinho. Deus confirmou. Contou o tempo. Tem 45 anos que Deus falou comigo. Mas Ele me conservou com vida. A Bíblia diz, Ele diz, o Senhor me conservou com vida. Que fé é essa, amado? Fé de uma semana? Fé de 15 dias? Que fé é essa? Fé, meu irmão, é até o fim, velho. Pode chover canivete, pode dar o que dá, meu irmão. Pode dar o que dá, igreja. Pode vir o que vier, irmão. Fé vai, amado. Fé vai porque Deus cria. Deus cria um caminho do deserto, amado. Deus, Ele tem provisão para a tua vida e para a minha vida. Ele não quer um povo frouxo na fé, não, irmão. Deus quer um povo valente na fé. Um povo que não vive pelo que vê, não vive pelo que vê, não vive pelo que vê. Olha para a crise, mas olha para a promessa. Vê a crise, mas vê a promessa. Tem promessa. Fale para o seu irmão, tem promessa, irmão. Diga, tem promessa, irmão. Tem muitas promessas, irmão. Diga, são grandes e preciosas. Diga para o seu irmão, irmão, é até o fim. Diga, você tem que ir até o fim. Diga, não recue. Diga, o gigante
não é páreo. A montanha não é páreo, porque tem promessa. Crente ioiô, amado. Crente ioiô, uma hora por cima, outra hora por baixo. Uma hora por cima, outra hora por baixo. Crente ioiô, amado. Que crente ioiô o quê? Você é crente. Você vai até o fim com Deus. Você vai até o fim com Ele. Ele não muda, amado. Ele continua o mesmo. Ele é o que abriu o mar vermelho. Ele é que criou um caminho, amado, onde o seu povo passou de pé enxuto. É bom você não considerar as coisas passadas. Naquela época, mas você era quebrado, maldito, falido, pecador, desgraçado. Mas hoje, amado, você é uma nova criatura. A Bíblia diz que você foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ei, só quem tem acesso lá, amado, só eu e você. Ladrão não vai lá e rouba, não. Aí quando você precisa, sabe onde é que ela vem? Quando você precisa da provisão. Ei, os celeiros. Os celeiros, Deus abre lá uma porta e derrama sobre a tua vida. Ele diz: eu derramarei sobre a tua vida bênção sem medida. Bênção sem medida. Eu derramarei sobre a tua vida bênção sem medidas. Sou eu que crio o caminho onde não há. Sou eu que chamo a existência aquilo que não existe. Para quem? Para mim e para você. Pergunto para o seu irmão: você é crente de uma semana? Não. Acabou, viu? Diga: hoje é noite de alegria. Diga: tá bom de você dançar na presença. Pare para pensar, igreja. Pare para pensar. Pare para pensar isso. Deus chega para mim e para você e diz: olha, eu sou capaz de criar o que você não pode. Eu sou capaz de te dar recursos que você não tem. O Senhor diz: há alguma coisa demasiadamente grande para mim que eu não possa fazer? Vou te contar uma coisa, mas tá bom de você dar uma de doido mesmo, viu? Deixar de pensar demais, deixar de ser teológico demais. Esquecer as definições, amado, sobre fé e agir em fé. Vá até o fim, meu irmão. Ele prometeu, vá até o fim. Deus, amado, quer que eu e você tomemos posse do futuro que Ele tem para nós, amado. E os recursos estão nele. Nós ouvimos uma palavra uns domingos atrás que toda a suficiência minha e sua está onde? É nele. Agora, olha que coisa interessante. Eu tenho confessado, viu? Tenho confessado e estou vendo. E estou usufruindo sobre o meu corpo. Faz anos que eu confesso essa palavra. Caleb não esqueceu apenas de promessa, amado. Porque a promessa faz com que você mantenha o foco e mantenha a vitalidade. Sabe o que é manter a vitalidade? É manter a mesma força. A força não é aqui, amado. A força é dentro. É uma mente sadia, um coração puro, coração limpo. Porque a minha mocidade e a tua mocidade se renova, amado. A Bíblia diz: melhor aquele que domina a sua própria vida do que aquele valente que toma uma cidade. A força não é uma força bruta, amado. A força é uma força interior que tem dentro de você, que cão dos infernos nenhum consegue, amado, frear você por dentro. Você está com aquele rolo compressor, passando por cima de tudo, das adversidades que vêm contra a tua vida, dos obstáculos, das reprovações, de tudo que se levanta, amado. Você não está nem aí, porque você vê Deus, amado. Você vê a promessa, você está ligado na promessa e não no problema. Estou 40 anos, ele saiu de Cades Barneia para ver os gigantes. Com 40 anos ele disse: vou devorar, é minha essa terra. Vou dar o relatório para Moisés: a terra é boa, mana leite e mel, é nossa, Moisés. Avisa para papai aí. Aí papai mandou um recado por Moisés: ó, diga a ele que ele está aprovado, nota 10 para ele e para Caleb, para Josué. A terra é deles. Deus disse que a terra era deles com 40, quando ele voltou, amado. Passaram alguns dias lá. Vê que maravilha, vê que maravilha. Vê que maravilha. Velhice, amado,
Não digo nem velhice. O que é que eu posso falar? O que é que eu posso falar? Tem gente que parece um morto-vivo, desanimado, cabisbaixo, aquela coisa sem vida, sem... Caleb disse: que com 45 anos depois, 40 anos mais 45 dá quanto? Eu tomei essa palavra, amado, para a minha vida. Que quando eu estou focado no que Deus me dá, como promessa, quando eu estou focado no que Deus me orienta através da sua palavra, eu terei vitalidade em todos os dias da minha vida. E quando eu for retirado aqui, eu vou ser retirado com saúde. Eu tenho a mesma força. Estou forte ainda hoje. Estou forte ainda hoje. Isso me diz, amado, que quando nós ficamos focados no que Deus fala, Ele sustenta a nossa vitalidade e a nossa força. Não é a idade, amado. A idade não é impedimento. E jamais será impedimento, amado, para que alguém possa herdar o que Deus tem para essa pessoa. Porque aqui não fala, ele fala da idade e fala de vitalidade. Ele diz aqui: estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Eita, papai! Sair para conquistar, e sair, amado, com a conquista. Sair de posse daquilo que foi buscar como conquista, igreja. Vitalidade. Vitalidade. Vitalidade, vitalidade, foco. Fale para o seu irmão: irmão, problema não é problema. Diga o problema, irmão. Diga aí, o problema é foco. E eu não estou defendendo uma reputação minha como ministro, não, viu? Nem como pastor, não. Sou filho, viu? E eu estou alegre. Eu estou motivado. A mesma força que eu tinha, eu tenho. Essa confissão. Comece a fazer essa confissão. Quando o Senhor te fez a promessa, Ele não esqueceu dela. E é interessante, amado, que esse homem, ele fala, ó, ele conseguiu, amado, se manter constante durante 45 anos. E com 85 anos ele dizer: a minha força é de alguém de 40. A minha vitalidade é a mesma. Eu não tenho medo da guerra. Eu não tenho medo de problema. Ele pode vir, o que tiver para mim conquistar da parte de Deus, eu vou sair para conquistar na força que o Senhor me dá, e eu vou voltar com os meus molhos. Eu vou sair para conquistar.